Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a BaruçoCast, o podcast da Baruço Odontologia. Esse é o nosso podcast de estreia e nada mais que especial o nosso podcast de estreia é trazer um grande amigo, um grande parceiro de outros cursos, de outras atividades, meu amigo Daniel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de estreia. A gente fez questão de trazer você, porque você é um amigo, é uma pessoa que a gente já tem uma história e que a gente vai ficar bastante à vontade para fazer esse bate-papo aqui. Que bom, Ali. Vou falar um pouquinho do Daniel, eu vou pôr meu óculos aqui para falar o currículo dele. Então, Daniel de Almeida, ele é educador físico, ele é especialista em educação física e qualidade de vida, quiropraxista do método Matheus de Souza, ele é terapeuta corporal reikiano e organoterapeuta, cofundador e treinador master do sistema Holistic Training, Vibe Class Franquias, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Holistic Training, massoterapeuta, co-criador do método Thai Energy Message e Thai Energy Class, ministrante de cursos pelo Brasil desde 2008, sócio fundador da empresa Pau Ginástica Laboral Limitada, na qual trabalha com treinamento físico e mental, utilizando técnicas e exercícios funcionais sobre a plataforma vibratória desde 2005, instrutor do método de autodesenvolvimento Mating Room. Então, Daniel, é um currículo e tanto, né? Muito bacana. Muito bacana. E, na verdade, Daniel, por que a gente escolheu você para o nosso primeiro podcast? O que acontece? Desde 2020, quando aconteceu a pandemia, a gente tem notado lá no consultório que tem aumentado muito os casos de bruxismo. E a gente, para quem não sabe, o bruxismo é o apertamento dos dentes, apertamento e ranger dos dentes, que não é uma posição funcional normal. A posição funcional normal é lábios encostados e dentes afastados. Então, isso é uma coisa que preocupa, porque o bruxismo, a princípio, do ponto de vista da odontologia, ele estraga os dentes. Mas a gente sabe que a odontologia trata só a consequência, né? Não trata a causa. E o que a odontologia pode fazer para o bruxismo é proteger os dentes, mas a gente quer ir mais a fundo. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da relação do teu trabalho com o bruxismo e como é que você ajuda as pessoas a melhorar essa questão. Legal. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. O Ali, a gente já se conhece, né, Ali, de uma longa data, já fez alguns cursos comigo, já malhamos juntos, já trabalhamos, já trocamos ideias e foi muito interessante. E eu acho que, vindo desse teu conhecimento que você tem das coisas que eu posso trazer para acrescentar, né, sobre o bruxismo, por exemplo, vocês viram que no currículo tem a parte de massoterapia, então, e psicoterapia corporal. Eu fui um pouquinho mais a fundo nessa parte do músculo para entender aonde que ficavam alojadas as lesões, os traumatismos, os traumas, as dores, as contraturas, e se isso tinha algum tipo de memória. E o que eu vi ao longo dessa minha experiência como massoterapeuta e no próprio estúdio hoje que eu atendo os meus alunos, quando chega um aluno, por exemplo, e ele fala assim para mim: passei a noite em claro com dor de cabeça. Eu falo: você comeu alguma coisa que te fez mal? Ele: acho que não, sempre janto a mesma coisa. Então não é da alimentação. Você anda muito tenso com as coisas que você faz no teu trabalho? Sim, isso sempre, mas não é sempre que me dá dor de cabeça. Daí eu pergunto assim: você engoliu algum sapo ontem? Daí a pessoa me fala: sabe que sim. Eu tinha que ter falado alguma coisa pro meu marido, que eu fiquei com raiva dele porque ele me disse tal coisa e eu não falei. Eu falei: nossa, então pode ser que você tenha contraído demais o teu maxilar, a tua ATM, e isso pode estar causando essa dor de cabeça. E a pessoa: sério, deita aqui. Aí eu faço uma manipulação, uma massagem nessa região, né, externa. Antigamente eu fazia uma manipulação interna, hoje eu não faço mais, que é um pouco invasivo, mas eu trabalho aqui e vou dando algumas dicas para a pessoa. Mas com o trabalho da massagem, soltando, a pessoa já sente uma melhora incrível, inclusive a dor de cabeça reduz de 80% para 10%. A pessoa: como pode? Eu falo: olha, o teu músculo ele tem uma história. O teu músculo é reflexo de algo, aquilo que você falou. O bruxismo, ele é só uma consequência. Ele é a causa. Mas o que causou isso? De onde veio?
qual é a base do bruxismo. Então, por ter feito a psicoterapia corporal haitiana, eu entendi que nós temos uma certa couraça nessa região, que a gente chama de couraça oral, né? Que essa couraça oral, ela muitas vezes ela fica exacerbada por tensão nessa região. A gente conversou isso no carro, né, Ali? Sim. Por exemplo, a gente sabe que o animal, o cachorro, por exemplo, que é extremamente movido pelo seu cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, quando ele é ameaçado, ele e ataca, ele morde. Inclusive, vocês já podem ter tido até casos de filhos, eu já tive. Nossa, minha filha mordeu fulano. Mas por que a criança até os 2 anos ela morde? É a forma que ela tem de se defender. Sim. Então, isso está no músculo já, isso está na história. Isso está no cérebro reptiliano, mandar uma mensagem dizendo contraia, quando se sentir contrariado, raivoso, quando você engolir muito sapo. Então, você tensiona essa musculatura, só que se essa tensão for feita de forma muito severa ao longo do tempo, que vire crônica, pode virar um bruxismo. E como você mesmo disse, o bruxismo, esse ranger dos dentes à noite, por que ele acontece? É uma forma que o músculo encontra de dissipar essa energia. Porque o músculo está contraído e eu tenho que dissipar a energia. Então, o dente fica serrilhando um no outro. O interessante é que como o organismo ele procura caminhos para poder se compensar. Perfeito. Né? Então, se por um acaso ele tem os dentes que eles engrenam de uma forma natural, perfeita, vamos dizer assim, né? E se ele tem esse episódio de bruxismo, ele não consegue mais fazer. Então, o organismo desgasta os dentes para o músculo poder se movimentar e poder compensar aquela tensão que ele está tendo. Né? Perfeito. Então, assim, a gente fica no consultório tratando dessa consequência, né? Mas a gente fica impossibilitado, às vezes, de tratar dessa causa. De um pouco além, né? Quando a gente pergunta assim, se a pessoa dorme bem, geralmente essa pessoa não dorme bem. Geralmente essa pessoa acorda muito à noite, porque geralmente o episódio de bruxismo ele acontece no micro despertar. Perfeito. Então a pessoa não atinge aquele sono profundo, que é o sono reparador, né? E no micro despertar ela faz o episódio de bruxismo. Isso é visto naquela polissonografia. Perfeito. Né? Então, acho que está tudo relacionado, né? Com a falta do sono. Então, veja, assim, a falta de sono, né? Como é que a gente combate isso? Né? Aí eu queria te perguntar, você acha que o exercício físico, aí falando somente do físico, se uma pessoa, para ela gastar aquela tensão que ela tem, não sei, mas o exercício físico, ele pode melhorar esse sono? Com certeza, com certeza. Quando você executa um exercício físico, seja ele uma caminhada, jogar um tênis, fazer um treinamento funcional, correr, yoga, não importa. Qualquer exercício físico que você se propõe a fazer, você de alguma forma está utilizando os teus músculos para você liberar algum tipo de energia que possa estar estagnada. A gente, por trabalhar, principalmente vocês que são dentistas, como é que é essa vida de ficar o tempo inteiro girando, né, só para um lado? Então você vai compensando o teu corpo, vai criando algumas tensões características do teu próprio labor, do teu próprio trabalho. Então, para que você possa de alguma forma, continuar trabalhando e não sentindo essas dores, deveria ser feito um trabalho de soltura articular, muscular, de reparação muscular, com uma musculação, com exercício funcional, com o próprio yoga, para que você possa dissipar essa energia e equilibrar. O que você acabou de dizer, que os dentes rangem até o ponto de se desgastar. Para ter essa liberdade, a mesma coisa acontece com os músculos. Você tem uma tensão por estar sempre numa posição de um lado e fica tenso, o corpo vai encontrar um meio ou de fazer você parar, de dizendo, ei, tá doendo demais meu ombro, eu não consigo fazer mais nada, não consigo levantar um copo, tá errado. Então você vai ter que encontrar um jeito de compensar isso. E geralmente é entrando numa atividade física para que você possa equilibrar a musculatura. Entendendo que o equilíbrio muscular está entre a flexibilidade e a força. Você tem que ter os dois. Nem só de força vive o homem, nem só de flexibilidade. Muito flexível sem força. Não sei se você sabe, mas a flexibilidade exagerada, por exemplo, nos ginastas olímpicos. Eles têm frouxidão ligamentar ou articular porque eles alongam demais. Então isso é um perigo. Provavelmente eles venham a ter uma lesão no joelho, no quadril, em partes que se flexibilizaram demais.
E do outro lado, o cara que fica muito forte, não sei se vocês já viram, às vezes, não são todos, tá? Mas o pessoal de academia fica muito tenso. Aí você pede assim, alonga o tríceps. Ele vai fazer assim. Não. O tríceps é aqui. Não, ele não consegue. Porque encurtou tanto a musculatura dele que ele perdeu essa funcionalidade. Eu brinco, na academia eu brincava de... pegava um cara muito forte. Você não consegue levantar meu peso. Então eu pegava um esparadrapo e colava no meio das costas dele. Você não consegue tirar um esparadrapo das costas. Eu consigo. Sim. Então o que é isso? Isso é excesso de força que gerou uma contração, uma contratura, e ele ficou daquele jeito. O ideal em tudo na vida, né, Ali? Equilíbrio. Nem 8, nem 80. Você tem que andar no caminho do meio. Buda falava isso. É o caminho do meio. Nem lá, nem cá. Faça o meio. Não sei se vocês conhecem a história de Buda, mas rapidinho. Quando Buda foi para se iluminar, ele estava meditando. Pelo menos ele buscou isso durante 5 anos. Ele não comia nada. Ele era dos ascetas. E na época ele comia o brotinho da grama. O que caía perto dele ele comia, se for uma árvore de frutas. Mas ele, através da dor, ele achou que ele fosse se iluminar. E um belo dia ele estava lá sentado, tentando meditar, e passa um barquinho com uma moça e um professor. Era um professor de música. Ele estava com um instrumento de cordas, ensinando algo para ela. E dela estava tocando, e o professor falou assim, olha, se você tocar a corda muito forte, ela vai arrebentar. Se você tocar muito leve, não vai sair o som. Tudo tem que ser na justa medida. E Buda, naquele momento, abre os olhos e fala assim, cara, tá tudo errado. Ele estava sofrendo uma privação de comida, uma privação de posição, super magro. O que ele fez? Ele foi para as águas daquele rio, ele tomou um banho, arrumou seu cabelo, comeu, dizem que a moça ofereceu arroz para ele, ele comeu uma tigela de arroz e voltou a meditar. E ali ele se iluminou, porque ele entendeu o caminho do meio. A gente não pode lidar com os extremos. Então não pode pegar nem muito pesado, nem muito leve. A gente tem que trabalhar o nosso corpo de forma que ele demonstre um equilíbrio. Até um equilíbrio de andar. A pessoa que está muito dura, ela bate o pé no chão, né? E a pessoa que está muito mole, parece que ela está se arrastando. Sim. Então você tem que ter a justa medida, o ponto do meio. E aí essa justa medida, fisicamente, vamos dizer assim, que você está falando, e aí a parte mental também, que a questão lá, se a pessoa é muito ansiosa, ela é muito estressada, assim, ela até acredito na tua academia, as pessoas conseguem fazer, vão lá, mas parece que não se ligam com aquele exercício. Perfeito. Assim, porque ela está de corpo ali, mas a mente está nos problemas, né? Eu não sei se você, obviamente, deve ter já percebido isso. Com certeza. Né? E acredito que o rendimento e o resultado que as pessoas vão buscar, né? O objetivo que elas vão buscar lá, parece que não chega nunca, porque a mente não está junto, né? Isso mesmo. Você está coberto de razão. Como faz? Então, para achar o tal equilíbrio, né? Então, a gente sempre... até o Ali comenta bastante que ele gosta do símbolo do pau da minha academia, que ele são quadrados dentro de quadrados. São 4 quadrados. E no centro tem um ponto central. Então, os 4 quadrados, eles simbolizam o quê? O maior quadrado é a parte física, que é o que você pode ver. E é o primeiro a ser trabalhado. Você pega alguém com bruxismo, você vai tratar aquela pessoa, você vai identificar que ela tem um problema e você pode dar alguns tipos de orientação para ela para resolver aquele problema físico. Mas, viu como eu falei dessa minha aluna que o problema não era só físico, se instalou no físico, mas veio de algo emocional. Ela não conseguia falar aquilo para o marido, que pode ter vindo de muito tempo atrás ainda, desde criança, por exemplo, porque ela sempre engoliu sapo, ou sempre foi aquela criança que ficava atrás da porta, só recebendo bullying e xingamentos. Então ela aprendeu a agir daquela forma. E, através dessa emoção e desse corpo, existe uma mente que vê tudo acontecendo e faz a coordenação de tudo. Então, como eu estava dizendo, nos quadrados tem o físico, depois o segundo quadrado mais interno seria o energético, depois o terceiro quadrado mais interno seria o emocional, o quarto quadrado, e talvez o mais importante, porque ele é a ponte para o último, que é o espírito. Dani, quando você fala em espírito, o que é? O espírito seria andar no caminho do meio. O espírito seria você fluir, você ter tudo equilibrado na tua vida.
Alguém fecha você no trânsito, tá tudo bem. A pessoa pode estar com pressa, não sei. Eu vou julgar, vou criticar, vou gritar, eu vou descer do carro e vou pegar um taco de beisebol e vou acertar a cabeça da pessoa? Oi? Será que isso é o caminho? Já não é o caminho do meio. Então o caminho do meio é você ficar centrado em si mesmo. Por isso que o ponto... Porque tudo se inicia com um ponto. A escrita se inicia com um ponto. Você coloca a caneta no papel, você tem que começar com um ponto. Do ponto vem o que vai vir. Vem uma reta, vem um quadrado, vem um triângulo, vem as formas. Então tudo começa com um ponto que é o espírito. Então o meu objetivo com os meus alunos é fazer com que eles se conectem com o seu espírito. E como o Ali disse, é muito difícil, porque eles chegam me procurando, Dani, eu quero emagrecer. Exato. Então é um problema físico. Dani, eu tenho bruxismo. Precisa soltar essa região, vamos fazer alongamento. Algo que vocês podem indicar, me veio agora, que eu trabalhava bastante na terapia corporal haitiana, era o seguinte: peça para o teu cliente, o teu paciente, que ele, à noite, antes de dormir, deixe a boca aberta. Como assim? Assim. Porque deixando a boca aberta, ele vai estar alongando, concorda comigo? Alongando essa região, só que alonga tanto que chega uma hora que relaxa. Então, começa com 1 minuto, vai para 2 minutos, vai para 3 minutos, até chegar a 5 minutos com a boca aberta. Depois ele dá uma relaxada aqui, e daí sim ele vai conseguir dormir da forma que você disse que é, com os dentes não cerrados, mas com a boca entreaberta, com a língua relaxada, para que ele possa descansar. Porque ali, quando você falou do sono, ele tem o sono ruim porque ele tem o bruxismo, ou ele dormiu mal, daí ele tem o bruxismo? A gente tem que pensar que pode ser, tudo pode acontecer. Na verdade, que é tudo interligado, tudo né? Interligado, tudo acontece junto. Então, na verdade, será que porque ele está arranjando os dentes ele não tem aquele despertar e por isso que ele acordou? Ou será que ele não conseguiu ir para o sono profundo porque ele ficou arranjando os dentes, ficou trabalhando a musculatura, né? Algumas pessoas falam que o estresse não deixa você atingir esse sono profundo. Perfeito. Então, e é isso mesmo. Então, o que é o cortisol, né? É algo químico que está rolando no teu corpo. E quando você fala e me pergunta, tá, então esses teus alunos, como é que eles fazem? Já que tem que ser um trabalho para chegar até a mente. Eu sempre gosto de falar assim, gente, imagina que o teu corpo é a tua empresa. Você tem uma empresa, teu corpo. O boi só engorda com os olhos do dono, não é assim? Um fazendeiro vai falar isso. A tua empresa vai funcionar melhor se você estiver dentro e observando o que está acontecendo. Teu corpo é a mesma coisa. Se você estiver fazendo um exercício e não estiver conectado com aquele exercício ou com os benefícios que ele pode trazer, provavelmente, como você mesmo disse, pode ser que você esteja fazendo algo muito aleatório. Ou muitas vezes pode até se machucar fazendo um exercício, porque você não está prestando atenção. Do contrário, quando você presta atenção no teu corpo, o que é, Ali, atenção? Vocês já pensaram a palavra atenção? Eu adoro falar isso. Atenção. Quando o A vem na frente, não é uma negação? É uma negação. Então é atenção, é sem tensão. Olha que loucura. Quando eu estou prestando atenção, eu estou sem tensão no meu corpo. Eu estou vivendo o presente. Viver o presente nada mais é do que viver de forma relaxada. É o caminho do meio. Quando você está no presente, você não está no passado, que são os teus pensamentos, os teus traumas, o que você trouxe lá de trás. E também não está no futuro, que é a ansiedade. Porque a ansiedade é algo ligado ao futuro. Você está com a expectativa que algo aconteça. Então o passado está muito ligado à depressão e o futuro está muito ligado à ansiedade. Eu fico ansioso pelo que vai acontecer. Eu espero que alguém chegue no horário quando eu marque. Então você está esperando. Quando você cria essa expectativa, muitas vezes você se frustra. E essa frustração te gera tensões. Por isso que quando você está com tensão, você não está no presente. Por isso que quando você faz yoga, Ali, é isso. Você está soltando a tua musculatura e está vivendo aquele momento. E daí a professora fala o quê? Respire. Inspire profundamente o ar e expire profundamente o ar. Preste atenção na sua respiração. Isso é louco, isso, né? Tipo assim, como assim? Isso é básico. Isso é básico. Então eu tenho que parar do que eu estou fazendo, acalmar a mente. Isso. E pensar, que a gente não pensa para respirar. Perfeito. Um monte de coisa. Que é automático, é automático, né? E esse automático é que é o perigoso, né? Isso, Dani, mas quando a gente faz uma outra atividade, tipo a musculação, você também tem que prestar atenção naquilo ali. Claro. Vou erguer o peso, concentra ali, ergue o peso. Porque a tendência da mente é viajar, né? Claro. Porque às vezes eu tô ali, mas a minha cabeça tá no que eu tenho que fazer depois, não sei o que. E realmente, você tem que voltar e pensar naquilo. Não.
Claro. É esse agora, né? E hoje a gente vive num mundo, a gente estava conversando antes de começar aqui, num mundo totalmente maluco. Depois da pandemia, as pessoas ficaram enclausuradas em suas casas, e quando você fica enclausurado e não pode nem fazer um exercício muitas vezes, o que acontece ali dentro? O que acontece com a tua mente? Vamos pensar que a mente, isso eu falava isso há 5 anos atrás, em 25 mil pensamentos por dia, uma mente executa. É muito mais. Hoje já está em 55 mil, 70 mil. Isso o homem, né, Ali? Imagina a mulher. Porque a mulher pensa muito mais que o homem. Porque o homem consegue, às vezes, fazer uma coisa só. A mulher faz várias. A mulher consegue dirigir, se maquiar, mandar mensagem pro marido, ver se os filhos estão bem. É ou não é? Então, a mulher tem uma capacidade mental maior que a do homem. O homem concentra numa coisa só. Se eu estou escrevendo uma coisa, minha esposa está falando comigo, eu falei, amor, eu não vou prestar atenção no que você está falando agora. Eu vou escrever a mensagem primeiro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a mulher tem um tipo de capacidade, o homem tem outra. E o complemento dos dois é o ideal, no meu ver. O complemento do positivo e do negativo, das polaridades. Sim. A mulher é uma polaridade e o homem é outra. E tá tudo certo. Por que eu digo isso? Porque quando a mente ela viaja muito ou para o futuro ou para o passado, ela não está no presente. Aí a musculação, que você poderia fazer com muito mais ganho, não é executada da melhor forma. Sabe que foi feito um estudo? Um estudo. Depois eu posso trazer para vocês eles, caso vocês queiram. Da seguinte forma, botaram 2 grupos de pesquisados com a mesma idade, o mesmo sexo, tudo bonitinho dentro da nossa habilidade científica de pesquisar. Um grupo de 10 pessoas faria um exercício de musculação e outro grupo iria apenas se visualizar fazendo durante um mês para ver qual era o ganho dos 2 grupos. E pasmem, foi igual. O que fez o exercício físico ganhou tanto quanto aquele que imaginou-se fazendo o mesmo exercício físico. Como assim, Dani? Pois é. É a mente. Que eu já estou pensando deitado em casa. É o poder da sua mente. A mente é muito mais poderosa que o corpo. Muito mais poderosa que o corpo. Um exemplo. Você já imaginou? Não vou imaginar isso com você. É muito chato. Eu não gosto. Mas vamos imaginar uma mãe que aconteceu um acidente e o filho ficou preso dentro do carro. E você tem relatos já disso, que a mãe arrancou a porta do carro com uma mão. Com certeza. E essa mãe nunca tinha feito um exercício de musculação, nem de força. Mas como isso acontece? Como que isso acontece? O que ela liberta nela? Todo o poder intrínseco. Porque em nenhum momento ela pensou, eu não consigo. Eu vou tirar, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque será que é impossível mesmo? Será que o impossível existe? O Akbar da mente Ronin sempre fala, não existe o impossível, existe o impossibilitado. Você foi impossibilitado pela tua educação, você foi impossibilitado pela sociedade, você foi impossibilitado por um amigo que disse que você não podia, que você era incapaz. Alguém te disse e você acreditou. Isso. Então, para de acreditar no que te disseram. Só acredita em coisas positivas que falaram para você. E uma dessas formas é você fazer um exercício pensando nesse exercício. Não, eu vou ficar forte, estou ficando cada vez mais poderoso com ele. Só que a gente não faz isso. A gente faz o exercício pensando, depois eu tenho que sair aqui, tenho que ir no mercado, tenho que fazer compra, meus filhos estão sem comida em casa, meu marido vai chegar em casa e vai reclamar. Não é? Ou pior, né? Putz, eu vou ter que levantar esse peso, vou ter que esticar essa perna, eu vou ter que... Se você reclama... Ou você está pensando negativamente sobre aquele exercício que você se propôs a fazer. Perfeito. Né? Vai dar certo? Não, assim, e parece que eu estou falando assim, nossa, então você é perfeitão. Então, não, eu já faço isso várias vezes, toda vez que faço. Ah, não. Ou assim, às vezes eu vou de bicicleta e volto, obviamente, da minha casa para o consultório. Né? E eu gosto de fazer isso e me proponho a fazer isso. Só que assim, eu moro perto lá da Igreja do Abrantes, na subida do Parque São Lourenço, e é uma subida de 1,5 km e pouco, de subida. Pesada. E eu faço e tal. E toda vez falo, por que é que eu vim de bicicleta esta subida e aquele, né, xingamento? Mas assim, aí você realiza, tá, beleza. Mas mesmo, então veja, mesmo eu gostando de bicicleta, querendo, ninguém me obrigou a ir de bicicleta. Você que quis. Eu que quis, me propus. Mas a volta
Porque eu já trabalhei o dia inteiro e tal, mas a volta, eita, agora, eu tô chegando perto e agora vem a subida. Putz, essa subida, né? Então você vai, então mesmo assim você acaba se propondo a fazer e se sabotando, vamos dizer assim. É isso mesmo, porque é um trabalho mental. Mental. Porque você tem formas de trabalhar mentalmente isso. É como acordar de manhã. Você sabe que horas eu acordo de manhã? Eu acordo às 4h20 toda manhã, de segunda a sexta. E vou dar aula às 4:45, eu chego no meu estúdio. Você sabe, Ari, que o meu estúdio fica a 2 quadras da minha casa. Sim. Eu vou caminhando. Muitas vezes passa um aluno me pegar de carro e a gente vai de carro. E 4:10 a gente está ali e eu começo a trabalhar. Não tem nenhum momento que eu abro o olho de manhã e falo assim, ai meu Deus, não queria ir. Vou desmarcar os alunos, são 4 alunos. Eu vou desmarcar eles. Não passa isso pela minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu não deixo. Mas como que você faz para não deixar? Eu não penso. Eu despertou, eu acordo, desligo e vou pro banheiro. Eu lavo o rosto. Só vai, né? Só vai. Eu lavo o rosto. Quando eu olho pro espelho, eu dou um sorriso. Ali começa o meu dia. Mas assim que tem que ser. Mas quem que te ensinou isso? Ué, a mente Ronin. É um trabalho que eu faço. Porque da mesma forma que você treina o músculo para deixar o teu bíceps maior, você treina a tua mente para ela não te sabotar. Como que você treina ela? Ué, não pensando. Porque a tua mente vai pensar no quê? Ah, você merece ficar em casa, bebê. Você é tão queridinho, cara. Ah, tá tão quentinho essa casa. Tá tão quentinho, tá chovendo lá fora, fica em casa. Só que se você pensar pelo outro lado, que ao meio-dia, depois que você fez tudo o que você fez pela manhã, e ao meio-dia, você parar no espelho e olhar assim, porra, que guerreirão que você é. Cara, olha o que você fez. Rendeu você acordou, hoje. Você pegou tua bicicleta, você enfrentou aquele subidão, você não reclamou, você trabalhou a manhã inteira, você meteu um sorriso no rosto e tratou todo mundo bem e voltou para casa agora e você tá aqui, pronto para almoçar com a tua esposa, com as tuas filhas. É outra forma de pensar e ver a vida. Então, o trabalho mental, por isso que a mente Ronin, que no final, quando você falou, a última que eu sou hoje o instrutor da mente Ronin, é que o Akbar me deu esse poderio. O Akbar é o escritor dos livros da série Mente Ronin. Por que mente Ronin? O Ronin é um guerreiro. Ele é um samurai que não tem mais mestre. Ele é o seu próprio mestre. Ele aprendeu a fazer, então ele faz. E a mente, porque a mente é o caminho, Ali. A mente é o caminho de tudo. A mente está entre o corpo e o espírito. É a mente. A tua mente vai te sabotar ou ela vai te levar para lugares muito legais. Que lugares são esses? O lugar onde você medita, o lugar onde você se encontra consigo mesmo, o lugar onde tem muita gente com depressão ou ansiosa e você está longe disso, porque você está no centro, porque você vive um dia após o outro. E não quer dizer, então, Dani, você não se planeja para o futuro? Claro que sim, só que eu não fico preso naquele planejamento. Porque se planejar para o futuro, nossa, então daqui um mês eu vou fazer isso, daqui um ano eu vou fazer isso, daqui 5 eu quero estar lá. Eu não fico pensando o tempo inteiro naquilo, senão eu não vivo o presente. Claro. Eu só planejo. Então eu planejei e agora à noite, antes de dormir, eu vou visualizar o que eu vou fazer. Outra dica aí para quem está assistindo, uma dica mental do que fazer por teu futuro. Você tem que se visualizar fazendo as coisas. Ah, eu quero estar magro, então se visualize magro. Mas só isso adianta? Claro que não. Só as pessoas, é que nem o cara, eu quero ficar rico, então vou sentar agora e vou esperar. Batendo o pezinho. Não vai funcionar. O que você tem que fazer? Começar a fazer o que tem que ser feito. Faz um curso, leia livros, se aprofunde mais no assunto, passe a fazer o que tem que ser feito e visualize no futuro rico. Claro. Pronto. Na teoria, as coisas melhoram dessa forma. Aquilo que a gente conversou, você começa a atrair, Ari. Você começa a ter uma vibração diferente. A energia, né? Aquilo que você estava falando ali, é que você atrai... Se eu só me relaciono, se só a minha mente só pensa em negatividades, né? O que vai acontecer comigo? Só a nuvem preta não vai sair da minha cabeça. Porque você atrai aquilo que você pensa. Só vai ali. Agora, se você começa... Não, eu vou começar a ler um livro. Eu vou melhorar minha atividade física. Eu vou me relacionar, de repente, com pessoas que também estão nessa outra vibe. Essa energia vai melhorar o meu ambiente, vai melhorar o meu dia a dia, o meu prazer de viver. Isso. Né? Né? E, de repente, assim, o meu bruxismo vai acabar. Né? Porque
Ou me visualizo assim, não vou ter mais bruxismo. Ok, isso é aquilo que você falou. Mas assim, mas o que eu tenho que fazer? Qual é o plano, né? Para eu atingir isso. O que a isso. gente às vezes fala assim, é trazer a pessoa à consciência. Perfeito. Né? Então, esse assim, é o ponto. Então assim, ela tem o bruxismo, no caso que a gente está conversando aqui. Mas ela não sabe. Né? Então você traz ela à consciência. Olha, meu amigo, você tem marcas físicas no teu dente. Ela, às vezes acontece assim, você tem bruxismo? Ou apertamento dos dentes? Ela fala, não tenho. Ah, tá bom. Aí você vai examinar e assim, a marca física... Tá lá. Viu? Você, olha, você não tem porque nunca te falaram que você não tem. Porque igual, olha, veja aqui, ó, no espelho, tal. Daí a pessoa traz a consciência. Tá, e como é que eu resolvo isso? Isso. E aí, se ela está realmente disposta e tal, ela vai atrás. E a partir da mente é que você vai começar a resolver esse problema, por exemplo. Perfeito, esse é o caminho. Você tem que mudar o teu estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida muito... Você vibra o negativo, como você disse. Você está num ambiente totalmente perverso. Como assim perverso? A tua mente só pensa em problema, você vive problemas, está afundado naquilo. Você tem raiva, você está todo tenso. Você tem que mudar o teu estilo de vida. Se a tua vida está cheia de estresse, cheia de cortisol, você tem que liberar um pouco mais de dopamina, de endorfina. Por isso, quando você falou da atividade física, é isso. Falando quimicamente, eu vou liberar mais hormônios, mais coisas no meu corpo que me propiciem estar melhor. Esse é o ponto. Então começa pelo físico, vai sentindo que a energia está melhor, começa a andar com pessoas melhores, começa a mudar a tua forma de pensar e assim, consequentemente, você tem uma chance muito grande de melhorar, se não acabar com o teu bruxismo. E as coisas acontecem gradativamente, né? Tem assim, eu vou mudar meus amigos. Não é assim. Você começa a mudar e a ler, a pensar diferente, e daí você começa a não se encaixar mais naquele grupo. Você começa a ver que está destoando e você começa a se atrair por outro tipo de pessoa. Então não é assim que você, acordei hoje, acabou. Né? Acabou. Mudei minha vida. Não viro, mais amigos. Não olho mais para aquela pessoa. Não é assim. Não né? é As assim. coisas elas acontecem de maneira gradativa. Acho que né? assim, de repente, quando você tem o propósito de mudar, de você veio à tona tudo aquilo na tua vida que você não quer mais, e você tem esse propósito de mudar, as coisas vão começando a acontecer. Você começa a perceber, puxa, essa dentro do grupo de pessoas não serve para o que eu quero. Não Talvez penso sirva mais, né? para eu ir no jogo, para eu tomar uma cerveja, para eu jogar um tênis, qualquer coisa assim. Mas não é mais para isso. Então eu vou tentar alguma coisa diferente aí, né? Porque... Perfeito. Então veja, você falou duas coisas muito importantes. Falou de consciência. Isso. Então, a consciência é uma das faculdades da mente, dessa mente Ronin. Então, são 5. Nós temos ali atenção, que é o presente. Nós temos passado, que é a memória. Nós temos o futuro, que é a imaginação. Nós temos o discernimento, que eu tenho que discernir o que me serve, o que não me serve. Tem uma hora que você chega assim, gente, quero mudar de vida. E o quinto ponto é o ponto central, que chama-se consciência. Quando você adquire uma consciência, você começa a mudar como ser humano. Mudando como ser humano, acontece tudo o que você disse. Os amigos vão se afastar de você, os que não quiserem aquela vibração. E tá tudo certo. E outros vão se aproximar. E tá tudo certo. Em cima dessa consciência e dessa mudança, se você tem um propósito, tudo fica mais fácil. Porque, eu tenho o propósito de emagrecer. Gente, isso não é um propósito. O emagrecer é um desejo. Eu tenho um desejo de emagrecer. É algo muito pequeno perto de um propósito. O propósito é algo muito mais abrangente. Se você perguntar qual que é o teu propósito hoje, Dani, evoluir espiritualmente. Esse é meu propósito. O que eu vou fazer com o meu corpo e com a minha vida está em prol disso. Entende que o propósito é algo muito grande. O teu propósito, por exemplo, qual que é o teu propósito junto com os escoteiros, que você faz um belo trabalho lá. Sim. É disso que eu estou falando. É um propósito de mudar vidas. Já seria o suficiente. Aí vem cá, e acontece de uma hora para outra. Em 2 dias acontece. Emagrecimento, em 1 mês emagreci 1 quilo. Oi? Com pessoas não é assim. Porque a gente tem que entender que a vida não funciona em linha reta. A vida não é uma reta. Vou daqui até lá. Não. A vida é exponencial. Como assim? Se eu plantar vento, eu vou colher tempestade. Se eu plantar pensamentos negativos, eu vou colher o negativo de forma exponencial até chegar ao pior.
que pode ser uma depressão e um suicídio. Sim. Que a parte mental pode fazer isso. Do contrário, se eu plantar algo pro futuro positivo, por que exponencial? Porque de uma hora para outra você muda, de uma hora para outra acontece várias coisas na tua vida, de uma hora para outra você fica milionário. Mas como assim? Tá acontecendo isso, a internet propicia isso pra gente hoje. Que o mundo vira para você. Mas começou de hoje para amanhã? Começa com um podcast, começa com um trabalho e as coisas vão acontecendo dia após dia. Não é de uma hora para outra. Você vai plantando, vai mudando o teu jeito de ser. De repente, pá! Por que é exponencial? Porque tudo que é exponencial não é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. O exponencial, de 2 vai para 200, de 200 vai para 2.000, de 2.000 vai para 2 bilhões. Como assim? Isso é exponencial. É muito grande, é muito amplo, tanto para o negativo quanto para o positivo. E a mente tem esse poder, né? Aquilo que você falou, tanto de você veja, porque uma pessoa tem depressão e chega a fazer o suicídio, né? Ela teve um processo mental que te levou a isso. E ao contrário, a mesma coisa. Como que alguém que resolveu, né, ter um propósito positivo na vida e que conseguiu alcançar, mas como é que essa pessoa conseguiu chegar até lá? Obviamente não foi do nada, né? Então, o poder que a mente tem para nos proporcionar coisas e objetivos é muito grande. Muito. Né? Aí, uma coisa que é bastante interessante que você faz, que eu já fiz contigo também, é a questão da meditação. Né? Assim, você acha que este poder da mente é através da meditação? Ou uma das formas é a meditação? Não é? Essa questão. E aí? É o segredo milionário, hein, gente? vou liberar tudo aqui hoje, de graça, assim, claro que sim. Gente, até o que o nosso intuito é ajudar as pessoas. Bom, a meditação é uma bela de uma ferramenta para que eu possa... Na verdade, eu uso a meditação para entrar em contato, primeiro comigo mesmo. Quando eu medito, eu observo meus pensamentos, que as pessoas pensam assim, mas dizem que para meditar não pode pensar em nada. Quando você fala, não posso pensar no elefante branco. Pronto, acabou. O que você está pensando? Que apareceu um elefante branco na tua mente. E vai ficar ali um elefante branco o dia inteiro. Só antes de você continuar, uma coisa assim, quando eu fazia lá uma aplicação de flúor na pessoa, eu falo assim, na criança, tá, enfim, eu falo assim, então, eu vou colocar aqui essa moldeira, você não pode engolir a saliva. Aí eu falo assim, agora você engole a saliva porque encheu de saliva a tua boca. Porque assim, só de eu falar não pode engolir a saliva, aí a pessoa já encheu. Na hora. É impressionante, não é? Impressionante. Então é isso. Então imagina, a meditação, em primeiro lugar, tem que entender. Eu vou utilizá-la para perceber que eu penso demais. Ponto. Percebi que eu penso demais. Depois, eu vou deixando os pensamentos de lado. Como assim? Tem que pagar o boleto. Foi embora. Sumiu aquele. Tem que falar com a minha esposa. Sumiu aquele. A minha filha brigou na escola. Tem que sumir aquele. Ele vem e vai, entenda que o pensamento não fica o tempo inteiro buzinando na tua cabeça. Quando fica buzinando, porque você tem um pensamento circular, aí tem que fazer um trabalho um pouquinho mais forte para soltar. Mas, do tipo uma terapia, por exemplo. Certo. Né? Você está com algo da tua infância que está ali buzinando em você, e você nem percebe, você só reage. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Tá bom. Fora isso, você começa a perceber os pensamentos. Depois você começa a observar que eles já não vêm com tanta frequência. E quando eles vêm, você... tá bom. É como alguém fechou o teu carro. Tá tudo bem. Você não reclama, você não briga. Olha como muda. Mudou o teu jeito de encarar aquilo. E aí, de repente, os pensamentos começam a não existir mais. Ou parece que não existem. Aí você entra num ponto que você começa a conversar consigo mesmo. Do tipo, nossa, que vida linda que eu tenho. Só falta agora conversar com Deus. Aí, de repente, você começa a escutar uma voz. Porque a meditação é um encontro consigo mesmo. Entendendo que esse encontro consigo mesmo é um encontro com o teu espírito, que é uma centelha de Deus. No meu ver, todos temos uma centelha de Deus. Entrar em meditação é um momento que, quando você reza, você fala com Deus. Quando eu medito, eu escuto Deus. Só isso. Mas você pede também? Eu peço. Converso, Deus, dá o ajudinha aí, camarada, vambora. Porque na verdade, será que você está pedindo ajuda só para Deus ou não é para você mesmo? Se você tem esse espírito dentro de você. Quando aquela mãe foi lá, arrancou aquela porta, ela pediu ajuda para Deus? Pode até ter pedido. Mas se ela não pediu e arrancou a porta, ele deixou de ajudá-la? Não, Você entende? Você entende que tudo está ligado?
que o ato de pedir ou de escutar é a mesma coisa, que na verdade é uma conexão interna. A gente aprende no mundo sempre a nos relacionar com o externo, com os outros, com as pessoas, e nunca consigo mesmo. Por isso que é muito difícil para um ansioso. Não é assim, Ari? Quando você começou a fazer yoga, vai dizer que foi fácil? Não, você fica ali, pare para respirar. Mas não vai acabar, acabar. Em quanto tempo essa aula? Não, já deu 5 minutos, mas já não deu. Já deu essa meditação. É 1 hora de aula. Meu Deus, você fica pensando, não vou aguentar. Aí você vai trabalhando, vai aprendendo a se acalmar, vai libertando os teus pensamentos. De repente você está curtindo, fica ali. Assim é a meditação. Aí você curte, fica ali. E sim, a meditação é uma bela ferramenta para você atingir esse espírito, mas não é só ela. Preciso ler, preciso me evoluir em termos de conhecimento. Quando eu leio, por exemplo, você falou de Epiteto, quando eu leio Epiteto, A Brevidade da Vida, e estou ali lendo, ou Sêneca, estou lendo ali e, nossa, tive um insight para a minha vida e começa a mudar. A leitura faz com que você reflita sobre algo seu e que você começa a aplicar. Por isso que é importante ler. Ler e refletir é outra parte da mente que vai te ajudar a melhorar. Então, ler, refletir e meditar, para mim, seria um caminho belo. É a musculação da alma. Musculação da alma. E não... então vou só ler e meditar agora. Gente, tem que fazer atividade física, porque você vive dentro de um corpo. Esse corpo está aqui e você tem que se locomover. É como se o corpo fosse a tua Ferrari. Você pilota uma Ferrari, gente. Trate bem a tua Ferrari. Mas quem que pilota ela? A tua mente. A mente é o comandante. A mente é que vai levar essa Ferrari para lá ou para cá, que vai tratar ela bem ou mal. Que vai ter que estar toda hora desentortando o chassi. Ou não, está tudo ok. Estamos numa estrada tranquila, com um pouco de subida e descida. Não é uma linha reta, mas tem umas curvas suaves e eu vou fluir pela vida assim. Ou não, eu vou saltar de uma ribanceira para ver o que acontece lá embaixo. Você escolhe, na verdade, a escolha sempre é nossa. Isso é uma coisa que então veja, quando a gente escolhe, é aí que é uma assim, mas como que você chega a trabalhar com os teus alunos dessa parte sim também mental né? Sim, porque toda hora estão me trazendo algo. Nossa, fiz um baita de um trabalho dentro da empresa para vendê-la. Foi lá o dono da empresa e fez caca, mandou um e-mail para quem ia comprar e acabou a negociação. E ele chega ali acabado, porque aquela negociação ia render para ele, sei lá, 3 milhões de reais. Uma negociação, que era o contrato dele, por exemplo. E daí? Como é que ele chega para malhar no outro dia? Pensem que você não chega, né? deixou de ganhar. Não, mas ele chegou. Por isso que eu falo. É só tá o corpo, né? Só vai o corpo. Ele veio malhar. E eu olhei e ele faz... Estou falando um caso real, não estou citando nomes, mas ele faz um supino com 110 quilos. É um baita de um peso. Aquele dia eu coloquei 100. E ele sofreu para fazer. Tá tudo bem. Daí eu comecei assim... muita coisa dentro da cabeça, né, pequeno gafanhoto? Daí ele começou a rir. O que você está falando? Teu corpo não está como sempre esteve. Você não está no teu potencial. A tua mente está tirando a energia dele. Eu nem sei o que aconteceu, porque ele não tinha me contado. Eu contei para você porque depois ele me contou. Mas eu já... Você notou que tinha alguma coisa que tinha coisa errada, porque quando ele chegou, eu sempre pergunto aos meus alunos, dormiu bem? Não, essa noite eu não dormi. Tira 2 pesos de cada lado. Sono. Tem comido bem? Não jantei ontem também. Opa, não jantou? Mas tá de dieta? Não tô de dieta. Já, alarme. Eu já tiro os pesos. Já coloco menos. E vai lá e o cara não consegue fazer. Ou faz muito pouco. Aí eu falo isso. Muita coisa dentro da cabeça, pequeno gafanhoto. Daí ele fala assim, aconteceu tal coisa. Falei, opa, isso realmente é um motivo para ficar chateado. Aí, ponto. Ou é uma porta que se abre para outro caminho. Como assim? Já pensou em montar uma empresa tua? Com esse teu expertise que você tem? Já pensou em montar uma... Ele me olhou assim, já mudou o rosto, mudou tudo, mudou o pensamento. E a partir daquele momento eu já comecei a colocar mais cargas em todos os outros exercícios. E ele voltou a fazer tudo normal. Você muda a perspectiva. Você muda a forma de olhar. O problema pode ser uma pedra no teu caminho
ou pode ser uma alavanca que te impulsiona para outro lugar. Isso tudo durante a aula ali. Tudo durante a aula. A pessoa tá ali malhando e tá só conversando. E tem gente que às vezes não acontece isso. Tá lá malhando normal, tá tudo bem, tudo ótimo. Tá tudo bem. Tudo certo. Tá tudo certo. Então, porque eu não posso entrar na vida das pessoas sem elas me pedirem. Então, sempre que a pessoa me apresenta algo, eu faço perguntas. A pessoa não comeu, não dormiu. Pera, tem alguma coisa errada. Ok, muita coisa na cabeça. A gafanhoto não é assim. Sim. Por quê? Ué, se a tua cabeça tá cheia, você não dormiu porque a cabeça estava cheia, teve insônia por quê? Bruxismo, o que aconteceu? Tá com raiva de quê? Não, já vou criando os alertas. Daí eu pergunto, e aí? Então, aí ele me falou o que aconteceu. Aí eu dei uma solução. Você pode pensar que esse problema é o fim de tudo, ou pode pensar que isso é um trampolim para você saltar para outro lugar. Porque tem várias pessoas que fizeram isso, né? Quanta gente não quebrou? Vários desses milionários que tem hoje aí quebraram várias empresas. E daí? E os caras pararam? Não, porque são imparáveis. O cara não para no problema. Ele atropela o problema. Ele usa como trampolim e vai pro próximo. Por que a gente não pode ser assim? Porque pobrezinho de mim. Eu sofro tanto. Mata a vítima. Né? Mata a vítima. Você não é vítima de nada. Vítima do mundo, vítima da circunstância. Não, você é um guerreiro. Para de ser vítima. Assume o teu papel no mundo. Como vocês estão fazendo agora. Vocês estão colocando a cara a tapa. Isso é lindo. Eu fico muito feliz de estar aqui no primeiro podcast de vocês. Porque isso é colocar a cara a tapa e dizer, pode vir bater. Se alguém que faz igual e fala que nem a gente, pode vir bater. Mas eu estou fazendo algo para vocês evoluírem como pessoas e para a humanidade, que vai estar escutando isso. Sim. E vai estar ajudando as pessoas. Isso é lindo. Isso é um exercício nosso, bastante grande, porque a gente nunca foi acostumado a esse tipo de atitude. Por exemplo, vou falar no podcast, porque antes era o rádio, era só de quem tinha o rádio, né? Sim. Quem que vai me chamar para ir no rádio? Ninguém, né? Ninguém. Então, assim... A coisa ficou mais democrática. Ficou muito mais democrática. Você aparecer aqui no Instagram com um vídeo e tal... É uma coisa assim que, se meu pai estivesse vivo hoje, eu ia falar assim, você tá maluco, eu nunca faria um negócio desse. O Instagram deu voz para todo mundo. Né? Sim, é verdade. Entende? Mas assim, o que a gente tem vivido desde a pandemia, quando a gente realmente resolveu mudar a nossa vida, foi uma mudança mental muito grande. Por isso que e aí de tanto escutar, de tanto estudar, e a gente foi atrás, foi ler, para poder sair daquele lugar, sair do lugar da reclamação. Né? Que aquela história, né? Você quer que a tua vida mude, mas você tem que fazer alguma coisa. É óbvio. Você não pode querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso é uma definição de loucura, isso. Isso mesmo. É loucura. Isso é loucura. Você quer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, assim, um dia eu falei para a Kátia, olha, a gente tem que tá aqui, vamos fazer diferente. Vamos comprar esse curso. Eu nunca tinha comprado um curso online. E aí, comprar um negócio da internet. Nem Instagram ele tinha. Nem Instagram eu tinha. E agora tá todo aí, ó. Agora tá todo blogueirinho. Então, assim, mas é aquilo de novo. A mente te leva para alguns caminhos, né, que você precisa fazer. Isso. É isso. Então, assim, e aqui eu estava falando assim, do aluno que chegou lá com a cabeça cheia de problema. Que espaço ele vai ter no corpo dele para poder fazer o exercício? Que tá tudo ocupado, vamos dizer assim. Que eu não tenho mais espaço, porque eu estou pensando tanto nesse problema, estou pensando tanto nessa minha depressão, na minha ansiedade, que eu não vou conseguir executar outro movimento. E assim, entender que desses pontos sempre vai ser assim, tá? Segundo a mente Ronin. A mente é 7 vezes mais poderosa que as emoções, que são 7 vezes mais poderosa que as tuas energias, que são 7 vezes mais poderosas que o teu corpo. Então é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então olha o tamanho da força do pensamento. Tanto que você fica preso nele pelo resto da vida. Se um pai ou uma mãe invalidou você, essa invalidação é para sempre. Aí você não sabe porque não tem sucesso. Às vezes não adianta ficar visualizando que você vai ficar rico se você não acredita nisso. Porque na mente você foi invalidado quando era pequeno. Então você vai ter que trabalhar isso em terapia. Você vai ter que mudar quebrar isso, quebrar o passado. Então é deveras importante tudo que vocês estão falando, porque as pessoas podem se identificar com isso e, às vezes, buscar ajuda, buscar mudar. E vocês, no papel que vocês têm, tanto aqui no podcast quanto na clínica de vocês, de trabalhar isso com seus pacientes, sim.
Eu falo uma coisa, agora vou levantar aqui em defesa da gente. Quando a gente tá com eles lá, com aquele negócio na boca, que eles ficam perguntando coisa pra gente. O que você acha de tal coisa? Aí, onde é? A gente não consegue falar, né? Não. Mas você pode falar com a pessoa. No início, dá aquela abordagem, e aí, você tá bem? Ah, eu não tô muito bem. O que aconteceu? Ah, tal coisa. Tá bom. Coloca lá. A gente vai ter Agora você vai só escutar. Eu sei que é difícil para você agora falar, mas se quiser tentar, porque às vezes, é isso mesmo, né? Você fala, isso. Mas você pode ajudá-la. Olha, não ajudá-la dizendo, eu sei que vai mudar a tua vida. Porque você não sabe, na verdade, o que vai mudar a vida dela. Você sabe o que mudou a tua vida. Então você pode falar, olha, para mim funcionou tal coisa. Para mim funcionou, eu fiz o curso, eu melhorei, eu mudei minha mente. Já tentou fazer isso? Não. Então tenta. Você me indica um livro, aí você indica um livro, a pessoa lê e acha maravilhoso. O que você passa a ser para a pessoa? Uma referência. As pessoas não têm referência. Você acabou de falar que o Instagram deu voz para as pessoas. Exato. Muito legal. E muito ruim. Exato. Por quê? Porque tem muita gente que fala muita coisa positiva e tem muita gente que fala bobagem. E tem muita gente presa nas bobagens. Aí você vai para o Instagram para ficar preso em bobagem. E a gente está fazendo aqui, nós três, um baita de um trabalho que pode ajudar as pessoas e começamos falando sobre bruxismo. Exatamente. Assim, quando a pessoa chega no consultório e ela fala assim, puxa, ela já fala, eu tenho bruxismo, assim, a consulta, ela já vai para uma outra direção. Porque assim, clinicamente falando, não adianta nada fazer uma restauração, às vezes num dente, ele vai quebrar, porque ela continua com o bruxismo, né? Então, você vai tomar alguma medicação. A medicação, na minha opinião, né? é a muleta que você está usando naquele momento. Talvez precise, não dizendo que não. Às vezes é uma depressão muito grande e tal, e não quero discutir sobre isso, e também não é minha área. Isso. Mas assim, o que você faz na tua vida? Eu trabalho das 8 às 8. Você faz alguma atividade física? Não. Tem algum lazer? Não. Tem algum hobby? Não. Cara, então você não vive. A gente procura orientar, né? Tipo para isso. Que a pessoa então, às vezes saia dessa roda, às vezes você é difícil, porque você às vezes dá um tapa na cara da pessoa, assim, leva ela à consciência, melhor falando. Na verdade é isso. E aí quando ela pega, ela fala assim, puxa... É verdade. E você sabe o que é a consciência para a mente ruim? É o impacto do espírito contra a matéria. O tapa é esse. É o espírito dizendo, ei... Porque o espírito sempre vai tender ao que é bom para você. O espírito não vai te levar para o caminho ruim. Meu Deus! Deus vai querer o teu mal? Não quer o teu mal. Então vai sempre levar para o positivo. Então por que você vai para o negativo? Porque tua mente está com nuvens, está com pensamentos. Está errado. Ok. Bem isso. Então... Eu posso tudo o que eu quiser se eu tiver uma mente mais clara, mais tranquila. Eu tenho esse poder. E você falou muito bem sobre tudo isso. Você tem o poder de mudar, através de uma escolha, o teu caminho. E ali, com a pessoa, eu vou dar uma dica. Talvez vocês já façam isso. Eu faço uma pergunta que é a pergunta mais severa feita para alguém que não tem esses momentos. Você pergunta assim, você é feliz? Primeiro que a pessoa para até dizer, eu sou. Me conta um momento feliz. Fala um. E a pessoa demorou mais que 5 segundos, 10 segundos para tu falar, ou ela vai estar inventando, ou ela começou a refletir. Aí aquilo que você falou assim, cara, eu acordo de manhã, trabalho o dia inteiro num lugar que eu não gosto, que eu não quero estar, aí saio às 18, enfrento um trânsito louco, chego em casa, o marido reclama que não tem janta, os filhos estão brigando, não fizeram lição de casa, aí você fala, meu Deus, deixa eu dormir rápido para outro dia. Para começar de novo a mesma coisa. A mesma coisa. E assim todos os dias. Aí a pessoa um pouco mais evoluída, fale de um momento feliz. Hoje minha filha veio e me deu um beijo no rosto, antes de eu ir trabalhar. Foi o momento mais feliz do meu dia. E ela faz isso sempre. E você lembra disso sempre? Não, lembrei agora. Será que você está vivendo a tua família como tem que viver? Será que você não está dando só atenção para outras coisas e não para quem que você deve dar atenção? Às vezes você começa a fazer a pessoa refletir sobre a vida dela. E é um modo de você mudar. Aí a pessoa, cara, fui lá... Barusso Odontologia e simplesmente, eu me arrepio agora, mudei minha forma de pensar. Eu fui fazer uma limpeza
E mudou. Olha o que eles fizeram ver. Na verdade, o ser humano precisa um do outro. Porque, eu vou dar um exemplo, eu sou tenista. Eu jogo tênis. Não sei se vocês acompanham o esporte, por exemplo, mas eu tô assistindo os profissionais jogando, aí eu falo assim, Djokovic, por que não bateu na paralela? Tava muito mais fácil, cara. Por que você foi inventar? Quem tá fora enxerga as coisas diferentes. Então você consegue enxergar coisas que a pessoa não tá vendo. E às vezes você fala e traz uma luz para ela que ela não estava vendo. E eu vou te dizer uma coisa, isso pode mudar a vida de uma pessoa totalmente. E essa pessoa vai ser eternamente grata a você. Que a gente sempre possa ser esse mensageiro, então, né? É isso. Nossa, super legal, Dani, super legal. A gente, assim, pro primeiro podcast, eu acho que foi muito bom. Foi bom, né? Muito bom você ter vindo. Infelizmente, o nosso tempo já está voando. A produção está falando que está acabando o tempo já tá aqui. Acabando. Dani, Mas antes a gente queria de pedir para você dar uma mensagem final, que ela vai pedir daqui a pouquinho, mas queria que você, e se a Kátia conseguisse também, dar a dica de um livro que as pessoas pudessem ler. Eu já pensei num, porque eu já preparei a pergunta. Já preparou mesmo? Mas eu posso falar primeiro, então, para vocês poderem pensar, aí tudo bem. Eu li, não é o livro que eu estou lendo agora, mas eu estou lendo a biografia do Príncipe Harry, né? Enfim, é um assunto que... Eu gosto de ler biografias, então eu estou lendo essa biografia, mas um livro que eu indico bastante, que a gente estava falando agora, que eu lembrei, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu ia falar isso. Dançou. Então, peça outra. Então, assim, eu ia falar isso. Peça outra. Então, assim, é um livro que, se você quiser ler sobre... É uma teoria sobre felicidade do que Harvard pensa. É muito interessante, muito legal e faz você refletir muito sobre a sua vida. Então, essa é a dica do livro de hoje. Muito legal. Bom, eu leio muito, leio bastante. Tenho bastante dicas. Mas como a gente está falando aqui de relacionamento, eu vou falar de um livro da série da Mentoring, que é o Saber Conviver. Para mim é marcante, que é um livro que ensina sobre como é que o homem funciona, como é que a mulher funciona, como é que funciona a inter-relação entre os dois. O Akbar realmente ele ensina o processo de comunicação. Como é que você tem que se comunicar com alguém, o que você tem que esperar no retorno da comunicação. E em cima disso tudo, ele vai abrindo um leque de possibilidades nos relacionamentos para você entender que você precisa do outro assim como o outro precisa de você. Que é o que a gente está falando aqui e terminando nesse ponto. Então, o meu livro é da série Mente Ronin, Saber Conviver. Eu vou colocar depois lá no Instagram os livros todos, daí eu coloco o meu, porque já que ele roubou a minha ideia, eu vou pensar num legal que eu li também e coloco lá depois. O improviso não estava combinado. Não estava combinado. Então, Dani, a gente vai ter que encerrar, né, a nossa conversa aqui. Então, a gente gostaria que você deixasse as tuas redes sociais, para quem quiser entrar, quem quiser te conhecer melhor, conhecer a tua academia. E a gente gostaria também que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal. Legal. Bom, então eu posso passar para você, claro, pode colocar embaixo lá também as redes para o pessoal, né, acessar o nosso trabalho também. E assim, eu não posso deixar de falar de uma frase de Buda, que ele dizia o seguinte: maior do que aquele que vence a 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Para mim, essa frase resume o trabalho de autocuidado, de autopercepção. Você é responsável, mate a vítima, faça o que tem que ser feito, muda o teu pensamento e a vida tende a se abrir, porque o universo é abundante, Deus é abundante, Deus não é escassez. Então, para acessar Deus, você tem que fluir pela vida. E para fluir, tua mente tem que estar disposta a isso. Então, lute, porque o pior inimigo sempre vai ser você. Vai ser a procrastinação, vai ser eu não consigo, vai ser as mensagens do passado. Espero que tenha ajudado vocês com essa frase. Tá joia. Com certeza, com certeza. Então, Show. Dani, obrigado pela sua presença. Valeu. Para você que acompanhou o nosso podcast, ele vai estar lá na nossa página no YouTube. Aproveita para acessar a nossa página, dá um like, ativa o sininho, se inscreve no canal. É isso, produção? É isso aí, pegou bem.
Compartilha. Né? Depois a gente vai fazer também, vai subir no Spotify, né, Marcela, nosso podcast. Então, assim, fiquem ligados, porque daqui a pouco vai ter a segunda edição do nosso podcast, a BarussoCast. E até a próxima. E obrigada fiquem pela com Deus. atenção.